Resumo da aula de correção. Página 143, número 1. Determine por meio de desenhos o quociente da divisão por 2 das frações representadas abaixo. Bom, primeiro, transformei o desenho numa fração, 1/4, dividi por 2, conservo a primeira fração, ponho o sinal de vezes, o 1 passa para o lugar do 2 e o 2 passa para o lugar do 1. O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. 2/3 dividido por 2, conservo a primeira fração, o 1 passa para o lugar do 2, o 2 passa para o lugar do 1, o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Simplificado por 2, 1/3. 3/6 dividido por 2, conservo a primeira, vezes o inverso da segunda, o 1 passa para o lugar do 2, o 2 passa para o lugar do 1, o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo, simplificado por 3, 1/4. 5/9 dividido por 2, conservo a primeira, o 1 passa para o lugar do 2, o 2 passa para o lugar do 1, o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Tá aí o item 1. Item 2. O 1 passa para o lugar do 7, o 7 passa para o lugar do 1. O 5 passa para o lugar do 2, o 2 passa para o lugar do 5. O 6 passa para o lugar do 21, o 21 para o lugar do 6. O 1 passa para o lugar do 12, o 12 passa para o lugar do 1. O 1 passa para o lugar do 3, o 3 passa para o lugar do 1. O 9 passa para o lugar do 7, o 7 passa para o lugar do 9. Então, tá aqui o número 2. Número 3. Um sexto, 6 dividido por 36/7. Conservo a primeira, invertendo a segunda. O 7 vai para o lugar do 36, o 36 para o lugar do 7. Cancelando, o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. — 27/1 dividido por 3/4. Conservo a primeira. O 4 vai para o lugar do 3, o 3 vai para o lugar do 4. Fiz o cancelamento por 3, 9, 1. O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Conservo a primeira. O 1 vai para o lugar do 5, o 5 vai para o lugar do 1. O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Conservo a primeira. 1 vai para o lugar do 7, o 7 vai para o lugar do 1. Fiz o processo de cancelamento por 7, 2 e 1. 2 vezes 1, 23 vezes 1. Conservo a primeira fração. O 2 passa para o lugar do 5, o 5 passa para o lugar do 2. Fiz o processo do cancelamento por 2, 1 e 1. O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo.
conserva o primeiro. O 3 passa para o lugar do 129, o 129 passa para o lugar do 3, faz o processo de cancelamento por 3, vai dar 1 e 13. Fiz o segundo processo de cancelamento por 3, vai dar 3 e 1. O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Conservo o primeiro. O 8 passa para o lugar do 125, o 125 para o lugar do 8. Fiz o processo do cancelamento por 25, vai dar 1 e 5. Segundo processo de cancelamento por 4, vai dar 1 e 2. O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Conservei a primeira. O 7 passa para o lugar do 16, o 16 passa para o lugar do 7. Fiz o processo de cancelamento, vai dar por 4, vai dar por 2. Vai ser 1, 7 e 1. 4 vezes 1, 7 vezes 1. Agora eu vou transformar o número misto. Conservei a base. Então, vamos lá. 3 vezes 2 mais 1, 7. Conserva a primeira fração. O 5 passa para o lugar do 9, o 9 passa para o lugar do 5. Dá o processo de cancelamento por 3, 1 e 3. 7 vezes 3, 1 vezes 5. Primeiro eu vou transformar esse número misto em fração imprópria. Conservo a primeira, conservo o denominador. 3 vezes 1 mais 1, 4. Conserva a primeira. 4 vai para o lugar do 3, o 3 vai para o lugar do 4. Faz o processo do cancelamento. O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Então, tá aí. Tarefa, página 143, número 4, 143, número 4, 144, número 7, número 8, número 9, 143, número 4, 144, 7, 8 e 9. Beijos, até a próxima aula. Tchau, tchau.